Você tem medo do que os outros pensam a seu respeito? O que o outro pensa a seu respeito tem a ver com ele. O que você pensa a respeito do outro tem a ver com você. Quando a gente tem medo do julgamento, a nossa vida fica muito parada, porque nós ficamos sem fazer as coisas que gostaríamos de fazer, com medo do que vão falar, com medo de não ser aceito. E aí a sua vida vai ficando, você vai ficando assim, aquela vida meio sem graça. Isso gera uma ansiedade muito grande. E gera também a procrastinação. Tudo isso está ligado à necessidade de não ser julgado, à necessidade de agradar o outro. E quando a gente tem medo do julgamento, deixa eu te contar uma coisa. É porque a gente julga bastante. E aí a gente sabe o tanto que a gente julga e nós temos medo de estar passando por aquilo que nós estamos fazendo. Compreende? Então eu julgo o outro. Normalmente o julgamento não é uma coisa negativa, positiva, é sempre um negativo. E aí eu fico com medo que as outras pessoas façam comigo aquilo que eu faço com os outros. E aí o medo do julgamento, volto a dizer, como todo processo de autoconhecimento, tudo tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. E as pessoas, os outros vão ter opinião, vão ter julgamentos e não tem o que fazer a respeito disso. O importante é você trazer para você e viver a sua vida. Da maneira que você, de uma maneira que você vive de uma forma saudável, de uma forma harmoniosa. Deixar que o outro viva a vida dele e você focar na sua vida. Porque o julgamento, ele é extremamente danoso. Se eu te julgo, acho que você não é uma pessoa bacana e sai, né, já não quero conversar com você porque eu não te acho bacana, eu vou deixar de aprender muita coisa com você. Porque o meu julgamento é de que você não é bacana e alguma coisa em você. As pessoas sempre têm uma coisa de bom para oferecer. Sempre tem. Como eu também tenho, como você também tem, todos nós temos alguma coisa de bom para oferecer. Vamos ter opiniões e julgamentos o tempo inteiro. Aí, qual é o julgamento que você tem a seu respeito? O que você pensa de você mesmo? Como é que está a sua vida? Então você fala, às vezes, fala assim, eu não consigo, então eu vou deixando para depois, eu vou protelando. E aí, que hora que você vai começar a fazer e parar de protelar? Olhar para esse medo ao julgamento do outro e tomar consciência que o julgamento do outro tem a ver com ele e não com você. Porque a vida de cada um está seguindo. Siga a sua vida. E deixe que as pessoas pensem o que elas quiserem. Não se importe com isso. Mas se importe, sim, com aquilo que você pensa a seu respeito e aquilo que você pensa a respeito do outro. Porque se você tem medo do julgamento, é porque você está julgando. E quem julga o outro, ele julga muito mais a si mesmo. Se você pensa, se você julga que o outro não é bom o suficiente, se você pensa nisso assim uns 20%, o que você pensa a seu respeito é 40, 50% a mais. E aí, tudo que sai de mim volta para mim. Eu tenho total autoridade e liberdade sobre o que é meu, sobre o que é do outro, não. A história do outro é a história do outro. A vida do outro é a vida do outro. Então, se eu recebo um julgamento, é sobre a perspectiva do outro, mas a minha vida é a minha vida, não é a do outro. E se você julga o outro, você julga sobre a sua perspectiva de vida, sobre aquilo que você vive. Mas a outra pessoa, ela vive um ambiente totalmente diferente de você, ela vive uma vida totalmente diferente da sua. E o julgamento coloca todo mundo num lugar só, ou talvez, quando a gente julga, a gente acha que nós somos perfeitos, que nós não erramos e que nós somos melhores que o outro. E aí nós vamos nos achando o dono da verdade, e isso é muito ruim, porque te impede de aprender. Eu já sei. Toda vez que fala eu já sei, você perdeu uma oportunidade de aprender com aquilo que você fala e você já sabe. Sempre tem algo a aprender. E sempre antes de julgar alguém, olha para aquilo que ele está fazendo e aprende. Talvez aprenda a não fazer aquilo.
Talvez aprenda a fazer aquilo do seu jeito, porque a pessoa está fazendo do jeito dela. Então faça do seu jeito. E vê qual é o resultado que você tem. O medo por si só, ele já dá uma travada. E o que o medo vem falar? Para você tomar cuidado e seguir. O medo não vem para te paralisar. Quando você fica com medo do julgamento, você paralisa. E talvez o medo esteja falando o que para você? Para o que você está fazendo, presta atenção e vamos fazer diferente. E o que é que você está fazendo? Julgando o outro. Porque se você está com medo, você está fazendo igualzinho. Eu não quero receber aquilo que eu estou entregando. E aí não tem jeito, você vai colher aquilo que você está plantando. Não tem como você fazer uma coisa sempre querendo usar diferente. Se você está com medo de julgar e se isso está repetindo a sua vida, muda seu comportamento. Muda o seu. Não fica com medo do outro, nem querendo que o outro mude. Muda o seu comportamento. Para de julgar. Aceita o outro do jeito que ele é. Ele não tem a mesma história que você, ele não viveu como você, ele não tem o aprendizado que você tem. O processo dele é outro, o seu é um e o dele é outro. E não existe dois processos iguais no mundo. Porque essa troca aqui, do que o outro faz diferente de mim, é que me faz crescer. E o que vai me fazer crescer? A aceitação de que o outro é diferente de mim. E essa falta de aceitação é o que vai trazer o sofrimento, o medo, a estagnação. E o medo vai te colocar onde? Numa vida parada, não alcançar seus objetivos, frustração, ansiedade, depressão, tristeza. Tudo isso vem do julgamento. Todo esse processo vem de um julgamento onde você não vive a vida que você vive viver. E como fazer e como ter uma vida fluida? Cuida da sua vida. Principalmente não se julgue você mesmo, não julgue você próprio. E se você está com medo de fazer alguma coisa, o que os outros vão falar? Se for uma coisa que você tem certeza que é para o seu bem e que é uma coisa positiva, não queira agradar os outros, agrada primeiro você. Vai fazer bem para você? Você sabe para que você está fazendo isso? Qual é o propósito disso? Nem todo mundo vai te compreender e está tudo bem, porque nós também não compreendemos todas as pessoas. E está tudo bem. E se você não compreende, se eu não compreendo, está tudo certo. E algumas pessoas nós vamos compreender, outras não. Algumas pessoas vamos compreender, outras não. E está tudo certo. Sabe aquela história que nem Jesus agradou todo mundo? É por aí. É por aí. Então, o que acontece? Tenha consciência do que você está fazendo. Para que você está fazendo o que você está fazendo? Tenha foco no que você está fazendo. Tenha objetivos na sua vida. Tenha propósito. Julgamento não vai te levar a lugar nenhum. Nem quando você julga, nem quando você tem medo de ser julgado. Isso aqui vai te criar coisas que talvez você pudesse evitar. É muito difícil não julgar. Mas é possível. É bem possível. Principalmente quando a gente toma consciência se o julgamento vai causar um dano ou se não. Porque às vezes são escolhas, não são julgamentos. Entende? Eu escolho fazer isso, não porque isso aqui é pior, mas porque entre duas opções eu escolhi isso aqui. Quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa que eu não concordo, eu posso escolher não querer aquilo para mim. Mas compreender que a pessoa tem todo o direito de querer aquilo para ela. Aquilo faz sentido para ela, não faz para mim, mas faz para ela e está tudo bem. Quando nós começamos a agir dessa forma, com toda certeza, esse processo do medo do julgamento, que causa essa estagnação na sua vida, com toda certeza isso vai diminuir muito, muito. Então, traz a consciência de que o julgamento, ele está paralisando a sua vida, ele está te impedindo de crescer, está te impedindo de ter conhecimentos novos, de ter uma vida mais próspera, e em todos os sentidos, em todas as áreas, e você começa a ter uma vida melhor. Você consegue dominar o medo, não o medo de te dominar. E aí vem aquele sabotador desse medo do julgamento, que é da pessoa que fala, eu sou perfeccionista. E o perfeccionista, ele nunca faz as coisas, porque nunca está bom o suficiente.
Então, foi fazer um relatório que poderia entregar em um dia, vai entregar em uma semana, em um mês. Por quê? Porque nunca está bom o suficiente. Por que, que nunca está bom o suficiente? Então, o tempo todo com medo do que o outro vai falar. E enquanto você não entrega e o outro não fala, você não cresce. Entende? Então, assim, se eu tenho alguma coisa para fazer, eu faço, eu dou o meu melhor, entrego para quem tem que receber. E se a pessoa tiver algum acerto a fazer, ou talvez eu não goste daquilo, tá tudo bem. Eu vou aprender o seguinte: não é que eu fiz, foi mal feito, mas o que eu fiz não era exatamente aquilo que a pessoa estava esperando. Vai ter dois aprendizados aqui, ou mais. Porque, às vezes, a comunicação precisa ser mais assertiva, e tá tudo bem que, às vezes, nós confundimos as coisas, todo mundo confunde, não existe quem não confunde. Nós não vamos acertar sempre, mas nós vamos aprender sempre e tá tudo bem. E a cada erro, não é erro, é oportunidade de aprendizado. Quando nós entramos nesse processo aqui, nós vamos parando com esse negócio de ter medo do julgamento e tendo mais autonomia sobre a nossa vida, sobre aquilo que nós queremos fazer, sobre aquilo que nós queremos da vida. Então, eu quero que assim você preste atenção que tudo parte de nós. Não é de lá para cá, é daqui para lá. Com essa consciência de que o meu poder está em mim, de fazer aquilo da melhor forma possível, de receber as críticas ou os elogios de mente aberta. Porque isso não vai mudar muito na sua vida. Vai mudar o quê? Que você está aprendendo mais, que você está evoluindo. E a gente tem humildade para aceitar a opinião dos outros é muito bom. É muito bom. Aceitar e ver se faz sentido. Porque se não fizer sentido também, está tudo bem. Não precisa ter medo disso. Porque às vezes nós também temos opinião a respeito da vida dos outros ou de algumas situações que não tem nada a ver. E é esse o processo. E se fez sentido para você, quero te convidar a se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e fica muito à vontade para comentar, compartilhar e dar a sua opinião. Vai ser muito bem-vinda.